O tema da mensagem de hoje é: o poder vem com a intimidade e com a obediência. É isso mesmo, poder. E que poder é esse? Olha só, é o poder igual tem os Vingadores, os heróis da Marvel? É poder. E a Bíblia diz, né? É a Bíblia que garante que Deus ele dá poder, né, àqueles que o servem. Deus dá poder ao ponto de impor as mãos sobre doentes e esses serem curados, sobre o poder de você expulsar demônios da vida de pessoas, o poder de você pisar em serpentes e escorpiões e nada te acontecer. Isso é poder. O poder de beber coisas mortíferas, veneno, e nada te acontecer. O poder de você se manter em pé enquanto 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita e nada te afeta, nada te abala, nada te derruba. Isso é poder. Ou não, ou você pensa ao contrário. É poder. E tantos outros textos bíblicos que nos garantem esse poder que vem do alto, que reveste o cristão, que é cheio do Espírito Santo, porque nós servimos a um Deus todo poderoso. E esse Deus todo poderoso, que detém todo o poder, quando você entrega a sua vida para ele de verdade, você se arrepende dos seus pecados e você entrega a sua vida para ele e você vive sem reservas nenhuma para Deus, você se nega-se a si mesmo, os seus desejos já não fazem mais parte de você, você já não é mais escravo do pecado, escravo de Satanás, agora você é servo de Deus. Quando você abdica de uma vida errada para viver a vontade do Senhor, entregando a sua vida para Ele, você é revestido, sim, de poder. É o que a Bíblia nos garante, é o que a Bíblia nos mostra, e é aquilo que Deus vai falar conosco, comigo e com você, comigo e contigo, nessa mensagem. Amém? E para a gente iniciar essa mensagem, vamos trazer o texto que está lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículos de 28 a 32. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus, está aí na tela, se você quiser acompanhar pela tela, amém. Se você quiser pegar a tua Bíblia, amém também. É só dar um pause aí no vídeo e seguir. E abrir lá em Mateus, capítulo 14, versículos de 28 a 32. Olha só, então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. E aí nós vamos caminhar um pouquinho sobre todos estes versículos, 28 a 32 do capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Então a gente vai discorrer a mensagem em cima desses versículos, porém trazendo outros textos bíblicos para complementar aquilo que Deus colocou no meu coração para entregar para mim e para você. Então vamos lá. Olha só. Começando. Lá no começo, Jesus disse, né, venha. Então Pedro, né, fala, se és tu, né, se és tu mesmo, e faça com que eu vá até aí e ande sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Olha só, o que menos, o que diferente de poder, o que diferente de poder faz uma pessoa andar sobre as águas? Fala para mim, o que seria diferente da palavra poder, né?
É a visão de você ver alguém andando sobre as águas. É lógico que é milagre, né? Milagre, mas o poder de Deus, ele gera milagres. E mais ainda, né? A primeira lição, o primeiro ensinamento para o nosso coração é esse: a obediência gera milagres. Por quê? Porque Pedro foi obediente, porque Jesus disse: venha, e Pedro obedeceu e caminhou até Jesus andando sobre as águas. Então, a nossa obediência ao Senhor, o nosso posicionamento em obediência a Deus, ele gera milagres. Os milagres, eles só acontecem quando você é obediente ao Senhor, tá? É obediente. Ah, mas e aquele que não é obediente, mas que vive milagre? Isso chama-se misericórdia. Misericórdia. Porque o milagre, o cristão verdadeiro, o milagre para ele é normal. Uma pessoa que habita na presença do Senhor, que habita no santuário do Deus vivo, que vive na presença de Deus, para essa pessoa, milagre é a coisa mais normal do mundo, é corriqueiro. Então, o cristão verdadeiro, ele vive de milagres, e milagre para ele é lógico que Deus ele tem o poder de nos surpreender. Deus ele não deixa de surpreender, nunca ele vai deixar de surpreender, porque ele é todo poderoso, ele é eterno, e a palavra diz que ele tem uma multiforme maneira de ser, né? Uma multiforme graça. Então, Deus ele é perito em surpreender-nos. Então, todo milagre de Deus, ele vai nos surpreender, mas a gente tem que estar acostumado a viver milagre. Não pode ser algo, nossa, não, milagre para o cristão tem que ser normal. Então, a nossa obediência perante a Deus, ela gera milagres. Vamos lá, vamos continuando. Além disso, precisamos crer que a Bíblia, ou seja, as Escrituras, é a palavra de Deus. Então, olha o que a palavra, o que o Senhor nos traz lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 20 a 21. Olha só. Acima de tudo, porém, lembrem disto. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então a gente precisa crer. A gente precisa crer que a Bíblia, as Escrituras, elas são mensagens de Deus, escrita por homens, inspirados ou guiados pelo Espírito Santo. Deus usa homens cheios do Espírito Santo, guiados pelo próprio Espírito Santo, para trazer a mensagem de Deus para nós. Então a gente precisa crer. Primeiro, a gente precisa crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus viva. E como fez Pedro, e como Pedro fez na passagem em que ele fala, Jesus libera uma palavra e ele caminha, devemos caminhar sobre a palavra. A Bíblia não é um livro de histórias, ela é para ser vivida. Pedro, ele só caminhou sobre as águas porque ele foi e caminhou em cima daquela palavra de Jesus. Venha. Jesus proferiu uma palavra e Pedro caminhou sobre a palavra. Então, nós precisamos aprender a caminhar sobre a palavra, sobre a Bíblia, viver aquilo que está escrito, tomar posse daquilo que está escrito. Não é para ser lido e para ficar ali, entrar por aqui, sair por aqui, ou pensar que é algo que aconteceu naquela época, para aquele povo. Não. A palavra de Deus, ela é viva. Ela se mantém até hoje e se manterá eternamente, porque a palavra diz: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Para que nós vivamos isso, para que a gente pegue isso e viva, para que a gente realmente tome posse de tudo aquilo que está escrito. Eu tenho testemunhos meus, experiências minhas em relação à palavra de Deus, que se eu for contar aqui, o vídeo vai ficar muito extenso, mas eu já
eu já tive situações em que eu declarei a palavra, o que está escrito na Bíblia, declarei, falei, eu vou viver isso aqui, porque a tua palavra diz isso. E a gente precisa viver, a gente precisa caminhar sobre a palavra. Amém? Vamos lá, continuando. Continuando o texto lá, olha só. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a afundar. Então, né, Pedro, Jesus diz, venha, ele vai. Mas aí o que acontece? Pedro está focado em Jesus, mas de repente ele começa a reparar na força do vento. E aí ele teve medo. Por quê? Ele tirou o foco de Jesus. Ei, meu irmão, minha irmã, a segunda lição, o segundo ensinamento dessa mensagem é esse. Não tire o foco de Jesus. Nosso foco tem que ser Jesus. Esquece o que está do lado. A gente tem que ser igual um cavalo que tem aquele tapa-olho assim, ó, que, não dá, que faz com que o animal não olhe para o lado, olhe só para frente. O nosso foco tem que ser Jesus. Se você prestar atenção nas circunstâncias, com certeza você vai qual que é a palavra? Você vai perder o foco, ou perder a atenção, ou desconcentrar, porque o diabo vai fazer isso. Ele vai fazer com que ele vai usar todas as circunstâncias para tirar o seu foco de Jesus. O diabo vai usar tudo aquilo, todas as armas que ele tem para tirar o teu foco de Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro reparou no vento, começou a olhar para o vento soprando forte, tirou o foco de Jesus e começou a afundar. Não tire o foco de Jesus. Olha o que a palavra ainda nos diz. Lá em Filipenses 3, 13, 14. Olha só. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para que o prêmio da soberana vocação de Deus, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo está falando aqui, ó, eu esqueço tudo aquilo que passou, esqueço de tudo. Eu sigo para o alvo, que é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo de Paulo era Cristo Jesus, Jesus, Jesus. E continua aqui, ó, todos, e agora Filipenses 3:15, todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. O cristão maduro, ele tem o foco somente em Jesus. O cristão maduro não presta atenção nas circunstâncias. Olha aqui o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a sermos cristãos maduros, crescer espiritualmente e ter sempre Jesus como alvo, pois se focarmos no homem, certamente iremos nos frustrar. Meu irmão, se você frequenta uma igreja, se você congrega numa igreja e teu foco é o ser humano, se você estiver na igreja focado no ser humano, meu irmão, desculpa, mas você é imaturo. Desculpa, mas essa é a realidade. Se você está numa igreja e o foco é o ser humano, você se magoa por qualquer coisinha que acontece, você é imaturo espiritualmente. Você é imaturo espiritualmente, porque o teu foco tem que ser Jesus. O ser humano é doente, é falho. O ser humano é falho, é pecador. O nosso foco tem que ser Jesus. Eu vejo muitas pessoas saindo de igreja por causa de pessoas, porque as pessoas magoam. Ah, faça-me o favor. Fala sério, velho. O foco nosso do cristão maduro tem que ser Jesus. O cristão maduro não se magoa com mimimi, com nhenhenhê. O cristão maduro não se magoa com pessoas, porque o foco dele é Jesus, porque ele é cheio do Espírito Santo. Esse tem que ser o nosso foco. Ser um cristão maduro focado em Jesus. Continua, o texto continua. E começando a afundar. Aí para pensar. Quem que pisa na água, tenta pisar na borda de uma piscina, pisar na água, vê se você começa a afundar. Não tem como começar a afundar. Você vai afundar de vez. Pisa na água, afunda.
Vai pro buraco, não tem como começar. Vai, pisa, vai. Não. É papum. Se você não souber nadar, então você vai, meu irmão, vai dar ruim. Mas olha o que a Bíblia fala pra gente. E começando a afundar, meu irmão, com certeza Pedro foi bem devagar mesmo, assim, ó, devagarzinho, porque a palavra fala começando a afundar. E o que que ela dá, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Nunca é do nada. O teu fundo do poço ou o teu problema, a tua tribulação, aquilo que você está passando, a turbulência na sua vida, nunca é do nada. Sempre é progressivo. E aqui é só nós lembrarmos do rei Saul. Se você pegar para ler lá, eu não sei se Saul está em 1ª ou 2ª Samuel, mas vai contar a história do rei Saul. Como é que foi o final do rei Saul? Ele se suicidou com a sua própria espada, tá? Então sabemos que aquelas pessoas que tiram a própria vida, muitos vão dizer que essas pessoas que existem maneiras e maneiras de tirar a vida, que existem situações em que a pessoa não vai para o inferno, que essa pessoa não está condenada, e existem situações que a pessoa está condenada. Eu não vejo assim, desculpa, mas no meu ponto de vista, independente da situação, se a pessoa tira a própria vida, é porque ela está influenciada pelo diabo. Ninguém em sã consciência tira a própria vida. E como é que você chega ao ponto? É falta do Senhor. Mas é isso. Não é, meu irmão. Se você tem uma vida no santuário do Deus Pai, do Deus vivo, se você vive no templo, se você vive cheio do Espírito Santo, se você é cheio do Espírito Santo e não abre brecha, o Espírito Santo, como que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo vai conduzir essa pessoa para tirar a própria vida? Não existe. Se uma pessoa chegou ao ponto de tirar a própria vida, essa pessoa deu brechas para Satanás entrar na vida dela. Ponto final. Não existe, não tem como querer argumentar, não dá. Quem que tira a própria vida? Alguém conduzido por Deus tira a própria vida? Não, mas essa pessoa está vivendo um sofrimento, uma dor, Meu irmão, tem alguma coisa que Deus permitiu com que o diabo te tocasse. Ponto final. Ponto final. Não tem como fugir disso. Então, Saul tira a própria... Abri esse parênteses, né? Porque eu já vi podcast de pessoas, vídeos de pessoas, de pastores falando que existe casos e casos. E desculpa, não tem. Não tem casos e casos. Tirou a própria vida o suicida, que é o homicida de si próprio, porque a palavra fala que o homicida não herdará o reino do céu. Mas o que é um suicida? É um homicida de si próprio. É aquele que tira a própria vida. Então, aquele que tira a vida do outro não herdará o reino do céu. E aquele que tira a própria? Sendo que o único que pode tirar a vida e dar a vida é o Senhor. Então, tá, vamos lá. Saul tira a própria vida. Mas, se você for ver, vem a história de Saul, vem com várias brechas que Saul dá, várias brechas, a Bíblia vem mostrando pra gente ali progressivamente várias brechas que Saul dá até o ponto dele tirar a própria vida, e com certeza Saul não foi salvo, e Saul vai arder no fogo do inferno. Então, meu irmão, minha irmã, o teu sofrimento, se você está passando aí por um sofrimento, nunca é do nada. Sempre é progressivo. E se é progressivo, você tem condições de parar. Dá para parar. Dá tempo de se voltar ao Senhor. Dá tempo, porque não é do nada. É progressivo. E olha só, continua, tá? Então, assim, ó, e começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou. O que isso quer mostrar para mim e para você? Jesus estará sempre pronto para te socorrer. Meu irmão, minha irmã, como eu falei, é progressivo. Se você está começando a descer ladeira abaixo, olha para o Senhor, olha para cima, grita como Pedro gritou: salve-me, Senhor, salve-me. E ele estará prontamente ali para te salvar, para estender a mão
e te salvar. E foi ele mesmo que nos garantiu isso, foi o próprio Jesus que nos garantiu isso. Olha só o que Jesus vai dizer para mim e para você lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus está todos os dias ao nosso lado. E melhor, ele não dorme, porque a palavra diz que o guarda de Israel, o santo de Israel, não dorme, nem dormitas, ele não dorme. Ele está todo momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias no mês, comigo e com você. Então, a qualquer momento a gente pode recorrer a ele, tá? Porque nunca é do nada. E olha só aqui, continuando o texto. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Meu irmão, minha irmã, sem fé é impossível viver o sobrenatural de Deus. É impossível ter poder vindo do alto sem fé. Não dá para agradar a Deus sem fé. Olha só. E só vive o sobrenatural com Deus aqueles que o conhecem. E só vive o sobrenatural com Deus aqueles que o conhecem. Só recebe poder do alto aqueles que conhecem o Senhor. A Bíblia nos ensina isso lá em Hebreus 11:6. Olha só, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Aquele que procura conhecer Jesus melhor, aquele que procura conhecer Deus melhor todos os dias, Deus recompensa. E esse que procura é aquele que tem fé, que não desiste, que procura. Por quê? Porque Deus não dá, a gente não enxerga Deus, não dá para ver Deus, né? A gente tem que crer que ele existe e que ele recompensa. E que ele recompensa com poder. Mas quem? Aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. A tempestade, ela é certa, mas ele, Jesus, é poderoso para acalmá-la. A tempestade, ela é certa. Jesus disse, né, para mim e para você, no mundo tereis aflições, né? Teremos aflições no mundo, porém tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele pode acalmar a nossa tempestade. Basta recorrermos a ele. Vamos lá, seguindo. Olha só. Presta atenção. Esse texto é antes dessa situação toda do barco. Ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para a outra margem do lago. Olha o que Jesus disse. Presta atenção. Vamos atravessar para a outra margem do lago. Jesus deu uma ordem, nós vamos atravessar para lá. Esse texto está em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Então, Jesus deu uma ordem, né? Vamos atravessar para a outra margem do lago. Mas logo se levantou um tão grande temporal, com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que este já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia deitado na popa. Jesus estava no barco, tranquilo, porque ele sabe da identidade dele, né? Jesus sabe. Aquele que sabe da identidade que tem, meu irmão, minha irmã, não se preocupa com a tempestade, com as ondas, não se preocupa. Jesus dormia deitado na popa, com a cabeça numa almofada, e o bicho pegando, hein? Tentando tirar, os discípulos tentando tirar água de dentro do barco, e vento, e a onda arrebentando o barco, e Jesus, tranquilo, dormindo numa almofada. Inquietos, acordaram-no, gritando: mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calma. E disse-lhes: por que estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? Marcos 4, 37, 40. Meu irmão, minha irmã, Jesus ele deu uma ordem no versículo 35. Olha só, vamos atravessar para outra margem do lago. Ele deu uma ordem.
Então, quer dizer, se ele falou para atravessar, é porque vai atravessar. Vai acontecer. Ele deu uma ordem e ele está no barco. Ele está no barco. Porque nos garantiu isso. Porque nos garantiu isso, que ele está no barco, ele está conosco todos os dias. Ele garantiu para mim e para você: eis que estou contigo, com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ele está no meu e no teu barco. Ele está no barco. Não há motivos para ter medo. Meu irmão, minha irmã, você serve a Deus, você é obediente, você está firme, você está buscando, você se consagra, você jejua, você ora, você faz seu devocional, você vive em obediência para o Senhor. Ei, fica tranquilo, está caminhando, veio a tempestade, ele está no barco. Você vai passar para o outro lado, ele está no barco, calma, não se desespera. Na hora certa ele vai acordar e vai acalmar a tempestade. Calma. Se Jesus está no teu barco, se Jesus está contigo, fica tranquilo, fica tranquila. Ele vai acalmar a tempestade. Não se desespera. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Aquele que o conhece na intimidade e lhe é obediente, recebe as promessas. Olha só. Obediência. Obediência. Então, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Lucas 24, 49. Então, olha só o que Jesus fala, para ficar na cidade. Permaneçam na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, ele deu uma ordem. Certo? Agora, olha que o livro de Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, vai nos dizer: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha só, aqueles que obedeceram, tinham várias. Quando Jesus fez essa promessa, fiquem na cidade, permaneçam na cidade, que vocês serão revestidos do poder que vem do alto, lá em Lucas, tinham várias pessoas, muitos discípulos de Jesus, muitos. Mas quantos obedeceram? Apenas 100 e pouquinho, não sei se 120, se eu não me engano, eram 120 que estavam dentro desse local. Quando o Espírito Santo desceu com poder e revestiu-os, encheu cada um deles com a presença do Senhor, com o poder que vem do alto. Mas quem que foi cheio? Quem que recebeu esse poder? Apenas aqueles que obedeceram e permaneceram na cidade de Jerusalém. E ficaram lá esperando aquilo que Jesus disse que aconteceria se eles obedecessem. Então, os que obedeceram foram revestidos de poder. Só aqueles que obedecem ao Senhor, só aquele que obedece a palavra, só aquele que vive a vontade de Deus é cheio de poder. Se você não é obediente ao Senhor, você nunca será cheio de poder. Se você acha que é, você está sendo enganado por Satanás. Porque você não é. Se você não é obediente à palavra, se você não é consagrado, se você não se consagra, se você não busca a sua santidade, você nunca vai ser revestido de poder. Não vai. E é isso. A palavra termina aqui, né? A mensagem termina aqui, na questão, né, da obediência, mas também mostra a questão da intimidade, aquele que conhece, aquele que é íntimo. E olha só, olha que interessante, mesmo os discípulos sendo íntimos do Senhor, porque eles eram íntimos, eles viviam com Jesus, eles ainda assim tinham medo, ainda assim Jesus dizia sempre, como não tem fé, porque estão desesperados. Então, assim, mesmo a intimidade, né? Mesmo na intimidade. Mas a gente tem que viver a intimidade com fé. A gente precisa dessa intimidade, mas a gente precisa de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível ser
recompensado por Deus sem fé. Então, nós precisamos, lógico, de intimidade, obediência e tudo isso aliado à fé, para que nós possamos ser cheios do poder, para que nós possamos viver uma vida inabalável na presença do Senhor, sabendo que Ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele está no barco. Ele está no barco, o barco não vai afundar, o seu barco não vai afundar, você não vai naufragar, não vai, porque ele está dentro do barco e ele acalma todo e qualquer tipo de tempestade, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, Jesus está no barco, não se preocupa, seja íntimo dele, íntima dele, seja obediente a ele e tenha fé, caminhe sobre a palavra, viva a palavra e não seja abalado, porque Jesus está contigo, está comigo todos os dias até o fim dos tempos. Beijo no seu coração, Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.